Será que Deus ouve a sua oração? Quantas vezes você pede a ajuda de Deus, pede a solução para um problema e quando parece que ele demora, você acha que Deus esqueceu de você, que ele não te ouve, que a vida realmente vai ser difícil daqui para frente, ou que ele já até te ajudou até determinado ponto na sua vida e que a partir de agora você não vai receber mais a ajuda dele. Às vezes a gente tem essa ilusão. Ai, Deus já me ajudou tanto, vou pedir isso aqui para ele. Saiba que Deus sempre está conosco e Ele sempre está apto a nos ajudar. Deus é com você nesse exato momento, em tudo o que você precisar, desde as pequenas coisas até as maiores. Deus é poderoso demais para você limitar o poder dele e dizer que ele está ocupado demais com problemas mais sérios. A gente aprende isso aqui por meio de Jesus. Olha aqui o que Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 6. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e cerra a porta, e orai ao vosso Pai em secreto. O vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos recompensará. Por que você acha que Jesus diria que Deus, que é o seu Pai, que está ali vendo as suas angústias dentro do seu coração, vai te recompensar se realmente ele não fosse te ouvir? Jesus não mentiria para você. Deus ouve sim as nossas preces, as nossas orações. Mas olha só o pressuposto, o que a gente tem que fazer aqui antes. O que Jesus nos instruiu a fazer? Entrar para o nosso quarto, cerrar a porta e aí sim fazer a nossa oração, a nossa entrega para Deus. É claro que a gente já até comentou isso aqui em outro vídeo. É importante a gente ir para um lugar em que a gente fique só nós com Deus também. Temos aquele momento de oração, de conexão com Deus. Não precisa você também ficar necessariamente sozinho. Às vezes você está num culto, numa missa, e você consegue fechar os seus olhos e fazer a sua oração. Só você e Deus ali naquele momento. Deus sabe o que passa no seu coração. Mas Ele precisa que você expresse, que você fale para Ele, ainda que em pensamento. Que você organize esse sentimento. Deus sabe a importância de a gente falar, de a gente organizar o nosso pensamento sobre o que a gente quer. Isso, no ponto de vista da psicologia, é importante para a gente criar uma boa elaboração daquele sentimento. A gente até racionalizar um pouco, tirar um pouco daquele excesso de emoção, que às vezes é um excesso de emoção negativa que a gente coloca naquele problema. E a gente coloca uma racionalização. E é claro que a gente vai orar sim com emoção, mas aí trazendo essa emoção para um ponto de vista positivo, entregando nas mãos de Deus. E Jesus disse que quando a gente falar com Ele, Deus vai nos ouvir. Por que ele diria que Deus vai nos ouvir se Ele não fosse nos ouvir? Ele ouve sim. A questão é que a gente quer que Deus nos ouça no nosso tempo. E aí Deus demora às vezes, né? A diferença é que o tempo de Deus é muito diferente do nosso, e a gente escuta isso o tempo todo. Mas é muito difícil internalizar quando o problema é com a gente, né? Às vezes, quando o problema é com um amigo, a gente fala, olha, fique calmo, o tempo de Deus é diferente do seu. Mas quando é com a gente quer uma resposta imediata, para ontem, que a gente quer o problema resolvido. É preciso a gente lembrar que a vida não é um mar de rosas, a vida não é uma colônia de férias, como a gente brinca aqui. Então a gente tem o tempo todo coisas para resolver, questões para lidar. O que vai fazer você se tornar uma pessoa feliz ou infeliz é a forma como você lida com as questões do dia a dia. As coisas saindo do controle, alguém que passa mal, ou você que fica doente, ou algo que deu errado, algum projeto que você idealizava não ter se concretizado da forma como você sonhou. Tudo isso pode acontecer. Mas lembre-se de colocar tudo nas mãos de Deus e que Deus age sim no tempo dele. E sabe o que a gente pode fazer enquanto o tempo de Deus vai passando? É se lembrar, em primeiro lugar, que o tempo de Deus é a eternidade. E Ele tem o tempo sábio, Ele sabe o momento em que estamos preparados para receber alguma questão, uma bênção, uma solução. Ele sabe também que Ele precisa nos preparar, em alguns casos, para resolver aquela questão. Alguns problemas que surgem na nossa vida são lições, outros são consequências de erros nossos, mas que também não deixam de ser lições. De todo modo,
Deus nos prepara para a bênção. A gente ouve muito por aí aquela frase, Deus está demorando porque Ele está preparando algo muito especial. E eu até concordo, mas eu concordo com uma certa ressalva. Ele está preparando algo importante, mas ao mesmo tempo Ele está te preparando para receber aquilo. Às vezes você ainda não está pronto para receber aquela solução. Às vezes aquele problema está tentando te ensinar algo e você ainda não aprendeu. Pode ser um desapego, pode ser a paciência, pode ser a fé, pode ser a ousadia que Deus espera de você, porque Deus não te fez para você ficar passivo na vida, recebendo, 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 sem fazer nada. Deus quer que você se lapide como um diamante para você brilhar a sua luz ao seu redor, inspirar pessoas, ajudar as pessoas ao seu redor com aquilo que Ele está preparando em você. Então não adianta você ficar de braços cruzados esperando a solução. O que Deus espera é que nós nos preparemos para receber as bênçãos. Aquele problema que só Ele sabe resolver, todo mundo já passou por isso. Aquela questão que parece assim um grande problema, que não tem solução, e de repente, num passe de mágica, parece que a coisa se resolve. E a gente pensa, poxa, de onde veio essa solução? Como não pensei nisso antes? Foi a mão de Deus. Mas ela vem na hora certa, na hora que a gente está pronto para receber. E enquanto a gente não recebe ainda a resposta da nossa oração, a gente é testado na nossa fé também. Porque Deus não é um pai que vai mimar os seus filhos e dar a eles tudo o que eles pedem e no tempo que esses filhos pedem. Não, Ele vai dar as coisas na hora certa, no tempo certo, com sabedoria. E só o que aquele filho precisa, aquele filho está pronto para receber. Então busque sempre estar pronto, busque sempre estar ativo, que sempre que você pedir a graça de Deus, que ela encontre você trabalhando para o bem. Sabe uma outra forma que você deve, e esse livro aqui sugere isso, Palavras de Vida Eterna, que você deve esperar pela bênção? Ocupado ajudando pessoas. Ocupado socorrendo seus irmãos. Você pede o tempo todo que Deus te socorra. Mas o quanto é que você está socorrendo seus irmãos? Você não precisa doar uma fortuna para as pessoas que passam fome na África para socorrer pessoas. Se você conseguir isso, ótimo. Mas como a gente sempre fala aqui, a gente tem a oportunidade de ser bom todos os dias e em cada momento da nossa vida. Colocando água nas plantas da nossa casa, acariciando as nossas crianças, educando, colocando limites, tratando bem os animaizinhos, inclusive os animais que estão na rua, ajudando pessoas desamparadas, às vezes fazendo uma visita para um parente que está esquecido, sozinho, solitário, precisando de alguém para conversar, às vezes escutando uma pessoa. Você já reparou que quando você está num dia difícil, que você tem muitas coisas para resolver, costumam aparecer mais outras coisas de fora para você resolver, pessoas começam a te procurar ao mesmo tempo, parece que tudo acontece ao mesmo tempo? Isso aconteceu comigo esses dias. Estava cheia de coisas para fazer, cheia de trabalho para entregar. E aí várias pessoas começaram a me mandar mensagem, me pedindo opinião, me pedindo ajuda para algumas questões nos trabalhos dela, querendo conversar. E eu falei, meu Deus, logo hoje que eu tô cheia de coisa para fazer? E olha só que interessante. Eu estava ali naquele dia cheia de trabalho para entregar e pedindo a ajuda de Deus. E essas pessoas estavam vindo para mim também pedindo ajuda para mim. Eu estava tendo a oportunidade de ser instrumento de Deus naquele dia. Enquanto Deus preparava a bênção para mim, eu ajudar e ser uma forma de bênção na vida de outras pessoas. Pode reparar em um dia que você está muito ocupado, quantas demandas surgem para você. Pessoas ao seu redor te pedindo auxílio, alguém às vezes só querendo conversar. É nessa hora que Deus conta com você. Porque Deus não vai realizar a obra dele todo sozinho aqui. Era só ele piscar, né? Apertar um botão como se fosse assim. E o planeta já estaria perfeito. Mas o que ele conta é com o nosso trabalho. Não é à toa que o mundo é assim. Não é à toa que o mundo precisa de tantos ajustes. Não é à toa que as pessoas precisam de tanto aprimoramento.
é porque nós precisamos aprimorar o mundo. À medida em que nós melhoramos o mundo, nós vamos nos melhorando. E claro que Deus está pronto aqui para nos ajudar. Para ajudar a gente a resolver os pequenos problemas, o pequeno pepino lá na sua casa, o equipamento ali que parou de funcionar naquele momento e você precisa que ele funcione. Pode pedir ajuda para Deus. Não tem problema pedir ajuda para Deus em coisas pequenas. E também nas coisas grandes. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que Ele está socorrendo a dor de uma pessoa do outro lado do mundo, Ele está aqui te ajudando numa pequena dificuldade que você está tendo ali, naquele momento. Não tem problema quanto a isso. Mas que Deus sempre te encontre trabalhando, pronto para ajudar. Claro, a gente precisa saber colocar limites nas pessoas, saber se amar também, saber se cuidar, se priorizar, para a gente estar bem, para ajudar o próximo. É claro que eu não estou falando que você tem que se doar por completo e esquecer de si mesmo, porque Jesus mesmo nos ensinou, a gente deve amar o próximo como a gente ama a gente mesmo. Como é que eu vou amar o próximo muito se eu me amo pouco, se eu não tenho tempo para cuidar de mim, se eu me alimento mal, se eu não tenho tempo para fazer um alimento saudável para mim, se eu não tenho tempo de cuidar do meu corpo na academia ou numa atividade física, se eu não tenho tempo de orar, de ter um tempo com Deus, cuidar da minha espiritualidade, como é que eu vou ficar bem para eu ajudar o mundo? Então, claro, ame-se. Esteja sempre priorizando a si mesmo, mas também ajudando os seus irmãos. Não fique de braços cruzados, enquanto você pede a bênção de Deus que tanto demora, e você fica reclamando, desacreditado da fé, achando que você é um esquecido de Deus, se colocando numa posição de vítima. Eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe o seu curtir, deixe o seu comentário sobre o que você pensou e mande para aquele amigo que precisa também ouvir essa mensagem.